Liderança é um tema que a maioria das pessoas se sente atraída por esse tema. Saber gestionar pessoas, liderar times, organizar demandas, é uma habilidade que de verdade faz a diferença nos ambientes. Seja no ambiente eclesiástico da igreja, seja no mundo corporativo, nas mais diversas esferas da sociedade. Liderar é uma habilidade, é um dom que facilita, que agrega, que torna possível a realização de grandes projetos. Deus, quando determinou, a obra sobre a terra, Ele enviou o seu Filho Jesus. E Jesus, antes de começar a fazer a obra, Ele começou estabelecendo líderes. A maneira como Jesus iniciou o seu trabalho na terra, ela é muito diferente da maneira como nós iniciamos. Quando nós temos um projeto, uma demanda, algo que o Senhor nos deu, nós começamos com aquilo que temos nas mãos. Com pouco recurso, com dificuldades, mas com aquela ideia e começamos a colocar a ideia em prática, até que o Senhor possa ir agregando, trazendo pessoas que vão se somando, se simpatizando com aquela visão, com aquele projeto. E aí então o grupo vai crescendo e nós vamos então treinando a liderança que vai chegando. A ótica de Deus é diferente. Na ótica de Deus, tudo começa com a liderança. Jesus primeiro montou um time, Jesus primeiro organizou os seus discípulos, Jesus primeiro instruiu os seus 12, os seus discípulos, e depois, então, começou a grande obra de revolucionar o mundo através da igreja. E esse texto aqui, ele contém algumas verdades, é um pequeno texto, mas que contém aí princípios poderosos sobre liderança. O texto diz que ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Essa tradução aí é um pouquinho diferente, diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar. No original, o mais parecido é contender, mas sim ser amável. No original é paciente, manso, para com todos, apto para ensinar e tolerante. Essa palavra tolerante também significa sofredor. Quando nós falamos em liderança, e aí Paulo está instruindo o seu filho na fé, um jovem pastor Timóteo, quando nós pensamos em liderança, e por isso meu coração foi atraído a esse texto bem no começo da minha caminhada com Deus, quando falava-se em liderança, a primeira coisa que me vinha à cabeça é que o líder é aquela pessoa que tem poder. Eu venho do mundo esportivo, do alto rendimento, então nós trabalhávamos com isso, com metas. A minha vida profissional era essa, viver de resultados. Então, liderar para mim estava muito associado com a capacidade de mandar, com a capacidade de estar em um lugar de poder, aonde hierarquicamente você está em um lugar que as pessoas não podem te atingir, não podem te contestar, e com o poder que você tem de líder, então você vai fazendo as coisas que são necessárias para que o resultado aconteça. Algumas pessoas, quando pensam sobre liderança, também têm isso em mente. Quando se fala sobre liderança, algumas pessoas pensam na evidência que o cargo traz. Liderar é, de verdade, um lugar de evidência. Porque nem todos são líderes. Líderes gestionam, lideram equipes. E hierarquicamente falando, existe ali uma escala. Um líder que está em um lugar superior e esse líder fica, sim, de verdade, em um lugar de evidência, mas liderar na essência não é isso. Liderar na essência não é poder, liderar na essência não é evidência, liderar na essência não é mandar. E eu demorei muito tempo para entender que a liderança em Deus, ela não tem muito a ver conosco, com o líder. Que a liderança em Deus tem mais a ver com Jesus do que conosco. Que liderar em Deus é uma tarefa que só é possível se Jesus estiver conosco. Que Jesus precisa ser o nosso modelo de líder. Para você que é cristão, para você que está na igreja, não importa se você vai liderar um pequeno grupo, se você vai liderar um departamento de uma empresa, se você vai liderar a sua família,
Ou para alguns que dizem, eu não aspiro liderança, você precisa liderar no mínimo a sua vida. Todos nós, no mínimo, somos líderes da nossa própria vida. Então, liderar de acordo com a vontade de Deus é importantíssimo para todos nós. E esse texto, ele é importante porque é alguém que aprendeu não com homens. Paulo, que escreve essa carta, ele vai dizer que ele não aprendeu com outro discípulo. Ele não aprendeu com um instrutor humano, natural, não. Ele vai dizer que ele aprendeu de maneira direta, em um contato pessoal que foi transcendental, porque foi quando Jesus já tinha subido aos céus, mas ele aprendeu liderar e tudo sobre liderança diretamente com Jesus. E eu creio, gente, de verdade que Jesus é para nós o melhor exemplo de líder. Se desejamos liderar, fazer a vontade do Senhor, Jesus precisa ser a nossa meta, o nosso alvo. Jesus precisa ser o nosso modelo. E o que Jesus disse sobre liderança? Um dia os discípulos, eles estavam vindo de uma jornada com o Senhor Jesus e no meio do caminho, alguns discípulos tinham uma ideia parecida com a minha sobre liderar. Que liderar era ter um lugar de evidência. Que liderar era ter poder e ser diferenciado dos demais. E um dia então, vindo de uma jornada, 2 discípulos no meio do caminho, interpelam Jesus. E eles então vão conversar com Jesus e vão fazer a Jesus um pedido, que parecia um pedido inusitado, parecia um pedido fora de propósito, mas que revelava o coração daqueles discípulos com relação a esse tema, liderança. O que eles vão falar, a pergunta que eles vão fazer e o pedido que eles vão fazer a Jesus, no primeiro momento parece que não tem muito a ver com liderança. Porque o que eles vão pedir? Os 2 irmãos, Tiago e João, eles vão chegar a Jesus e vão dizer, Senhor, quando tu estiveres no reino do teu Pai, garanta para mim e para o meu irmão um lugar que nós possamos nos assentar, um à tua direita e outro à tua esquerda. O que eles estavam pedindo era um lugar de evidência, era um lugar de diferenciação dos demais. Os outros 10 discípulos, quando escutam isso, o texto diz que começa ali uma confusão, uma discussão entre eles, porque, obviamente, todos estavam passando pelo processo de discipulado. Os 12 eram tratados igualitariamente por Jesus e agora 2 deles desejam uma cadeira cativa. E isso não caiu bem no meio dos discípulos. E no primeiro momento parece que eles estavam querendo apenas um lugar de evidência. Mas Jesus vai responder não à pergunta e ao pedido que eles fizeram. Mas Jesus vai responder à origem, à raiz pela qual aquela pergunta foi motivada. E até hoje é assim comigo e com você. A gente faz uma pergunta para o Senhor e Ele não responde a pergunta, mas Ele nos mostra por que é que nós estamos fazendo aquela pergunta, olhando para dentro de nós mesmos. Ele coloca um espelho diante de nós para que nós possamos refletir por que é que nós estamos tendo aquele tipo de desejo. E aos discípulos que pedem um lugar de evidência, o Senhor Jesus diz, vocês não sabem que os homens que governam sobre o povo exercem domínio sobre eles? Vocês não sabem que as pessoas que têm uma autoridade de governar, elas então exercem também um domínio, elas limitam, elas cerceam a liberdade das pessoas? Vocês não sabem que no mundo é assim? Olha Jesus. Os discípulos só pediram cadeira cativa, uma à direita e uma à esquerda, e Jesus agora faz uma leitura no coração dos discípulos e vai pensar a raiz pela qual eles foram motivados a fazer aquela pergunta. A pergunta que eles fizeram e o pedido estava motivado por um desejo de liderar e ser alguém de proeminência no meio dos demais. Queriam ser diferenciados e Jesus leu o coração. E quando lê, Jesus vai dar uma resposta que parece não ter nada a ver. Jesus começa a falar de governo e domínio. E Jesus vai dizer, vocês não sabem que os homens que governam exercem domínio sobre os povos, sobre as pessoas?
Mas entre vocês não será assim. Entre vocês vai ser diferente. Para vocês, a regra é a seguinte: aquele que quiser ser o maior, deve ser aquele que vai servir a todos. Aquele que deseja ser o primeiro, o grande líder, aquele que vai na frente, aquele que vai ser a referência, aquele que todos vão olhar e dizer, a ele nós devemos seguir porque ele sabe para onde vai, a marca dessa pessoa é ser servo de todos. Olha a ótica de Jesus para a liderança. Olha que coisa extraordinária e revolucionária é a visão dos céus sobre um líder segundo a visão de Deus na terra. Enquanto nós pensamos que liderar é proeminência, é diferenciação, é poder e autoridade, Jesus está dizendo, não. Para mim, liderar é servir. E ele segue dizendo, eu sendo o Senhor de vocês, vim e servi vocês, agora vocês façam o mesmo. Por quê? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eita, Jesus! Você já olhou a liderança sobre essa ótica? Te convido a fazer uma imersão nesse simples texto e nessa fala de Jesus. Quando os céus falam sobre liderança, os céus falam sobre alguém que está sendo talhado para servir. A evidência pode até vir como consequência, a visibilidade pode até aparecer como resultado do serviço, mas a meta não é a visibilidade, a meta, o objetivo, a marca, o traço, o caráter de um líder é serviço. E não ser visto. Pensemos agora sobre um líder, segundo a ótica do Senhor, chegando em um restaurante, aonde ele vai pagar pelo serviço, aonde ele vai pagar pelo alimento. Mas com o coração e debaixo da ótica de serviço, de servo, ele chega naquele ambiente. E a mentalidade de Jesus com relação a alguém que é grande, é que essa pessoa possa servir. Então quando ela chega naquele ambiente com a mentalidade de Cristo, debaixo da ótica de liderança de Jesus, ela chega naquele ambiente e o coração dela não está pensando no melhor lugar. O coração dela não está pensando na melhor qualidade de atendimento que virá a ela, ainda que ela está pagando pelo serviço, seu coração é, será que de alguma maneira eu posso influenciar positivamente a vida de quem está aqui à minha volta? Será que eu posso mudar a vida desse garçom que está vindo aqui atender a minha mesa? Será que eu posso influenciar de alguma maneira positivamente esse ambiente, facilitando a vida de quem está aqui? E essa ótica de servir vale para todos os lugares. Por vezes eu me pego na mesa dizendo, filho, vai lá, pega isso. E eu estou me alegrando, porque agora o Davi já entende, e ele é o cara que faz aquilo que eu fazia quando era pequeno. Agora eu tenho um filho para pedir, filho, tempero para o pai, vai lá. E aí ele olha para mim e diz assim, pai. E aí eu termino dizendo, por favor, filho. Aí ele vai. Mas o que o Senhor gostaria que eu fizesse, e às vezes eu me pego, é levanta, vai lá e serve. Já pensou como seria se todos nós tivéssemos esse desejo no coração, de quando entrar num ambiente, não pensar naquilo que pode subtrair ou receber, mas naquilo que a gente pode servir? Uau! Como seria a nossa casa, meu irmão? Como seriam as nossas igrejas? Como seriam as nossas empresas? Como seriam os colégios? Como seria essa sociedade? Um monte de cristãos andando sobre essa terra com esse desejo ardente de não é o meu reino, venha a mim, a vossa vontade. Não, não, não. É, Senhor, o que eu posso fazer para mudar a história desse lugar? E essa é a liderança debaixo da ótica de Jesus. Jesus vai dizer que aquele que lidera tem que servir. Liderança é serviço. Agora, existem características de um servo, olhando para Jesus.
A primeira característica de um servo olhando para Jesus é que servo não é empregado. Jesus não se comportava como um empregado. Por quê? Porque o empregado, ele tem uma jornada de trabalho estabelecida. Quando dá 18 horas, ele bate o cartão e vai para casa, desliga o disjuntor, não é mais funcionário e vai viver a sua vida. Líder, na concepção máxima da palavra, é alguém que está completamente engajado com a atitude de servir. E quem é servo não serve durante um horário, durante um período. Não tem um momento que ele bate o cartão e diz: agora não sou mais servo. E essa é a primeira e grande diferença, olhando para Jesus. Quem é servo não é empregado, não fica esperando uma recompensa. Sabe que o seu salário não é terreno, o seu salário vai vir dos céus. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, vindo do Pai das luzes, aonde não há mudança e nem sombra de variação. Meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho jamais será em vão. E que lindo é quando Deus recompensa. Que lindo é quando você entende que não tem um tempo para ligar o disjuntor, agora cristão, agora não cristão, agora líder, agora não líder, não, é servo e servo até o fim. O que deixava as pessoas apaixonadas por Jesus era exatamente isso. Porque não tinha um horário inadequado e uma região imprópria para Jesus fazer o que tinha que ser feito. Lembra de um dia em que Jesus está em uma região desértica? E uma multidão está ali, e aquela multidão já está há 3 dias com o Senhor, e os discípulos disseram: Senhor, manda eles embora. Manda eles embora, Senhor, porque o lugar é desértico, ou seja, o lugar é inapropriado para que algo extraordinário aconteça. E a hora é avançada, ou seja, o horário é impróprio. Lugar inadequado e hora imprópria na visão dos discípulos. E o que Jesus disse? Jesus concordou e disse: é verdade, já deu 18 horas, vamos bater o cartão e todo mundo para sua casa. Foi assim? Não. O texto diz que Jesus disse: dei vocês de comer a eles. E os discípulos disseram: Senhor, já deu 18 horas e o nosso horário venceu, vai pagar hora extra? Não está no contrato, Senhor. E aí um deles diz assim: bom, nós não temos nada, mas tem alguém aí com 5 pães e 2 peixinhos, então traz aqui. E aí no meio daquele deserto ele pega um pão seco, porque o servo não fica escolhendo a ferramenta com a qual vai servir, ele faz com as suas forças aquilo que está na mão. E às vezes a gente fica esperando: quando eu tiver, Senhor, conta comigo. Aleluia. Ah, Senhor. Galera lá em Navega diz: bispo, tu é doido, a gente vai começar com isso aí. O que a gente tem mais para começar? Nada, então é com isso aí. Isso que você tem na mão é o suficiente. Deus te mostrou uma grande loja de roupas, um magazine, algo extraordinário. Glória a Deus. O que você tem hoje? É o fundo do teu carro para botar as roupinhas e sair para vender. Começa com o que você tem, Deus vai te honrar. Ah, se eu pudesse, meu Deus, eu transformaria o meu bairro. O que você pode? Dar comida para um irmão da rua? Faz isso, um pãozinho seco na mão dele. Começa com o que você tem. Você vai ver que aquele que te deu pão e semente vai multiplicar a tua sementeira. Aqui está o Borba, meu amigo, especialista em começar com o que tem. Tinha um violão, meia boca. Mas ia para a praça num frio, contra o vento, e soltava o gogó. E às vezes era eu, ele, a Grazi, o Davizinho e as árvores. E nunca encolheu a voz para dizer: hoje está frio, né? Soltava o gogó como se as árvores fossem uma multidão. No mínimo os céus estavam ouvindo. E servo é assim, não tem hora. A hora era avançada, o lugar era deserto, que Jesus disse: espera aí, vamos fazer um negócio. Eu vou ensinar para vocês que servo não tem hora limitada para servir. Partiu o pão e alimentou aquela multidão. Jesus chega em um momento em que as pessoas dizem: Senhor, não tem mais o que fazer. A filha dele já morreu.
E Jesus diz: não, nem a morte pode travar aquilo que eu vou fazer, porque eu sou servo. Enquanto eu estiver vivo, eu vou seguir servindo até morrer. Menina, levanta-te. E aquela família que estava em polvorosa chorando, agora vê uma menina que era moribunda e morta, viva, de pé, andando pela casa. Porque quem é servo não tem horário adequado para servir, não tem um momento que esse horário termina, não. Quem é servo por onde for. Que o Senhor nos dê esse DNA e essa mentalidade. Que o Senhor possa colocar isso dentro de mim e de você, e que nós saiamos por essas portas hoje com essa mentalidade, com esse chip inserido, dizendo: Senhor, eu vou trabalhar para servir. Eu vou servir a minha casa, eu vou servir a minha família, eu vou servir os meus amigos, eu vou servir no ministério. Eu não quero a evidência, Senhor, eu quero o serviço, porque servindo, Senhor, eu sei que eu estou te agradando. Jesus poderia ter desligado o disjuntor de servo, pelo menos na cruz, no auge das dores. No momento de maior dificuldade, aonde humanamente seria impossível prosseguir, Jesus poderia ter dito: Deus, chega. Tudo que eu fiz já foi feito. E aí no auge da cruz, das dores, esvaindo sangue, perdendo tudo, lá em cima ele olha para baixo e vê uma mãe desesperada chorando a morte de um filho. E vê um jovem desesperado perdendo o seu pastor. E no auge das dores ele consegue ali concentrar forças para seguir servindo. E diz para sua mãe: mulher, aí agora está o teu filho. João, agora aí está a tua mãe. E no auge das dores ele serve, formando famílias. Que lindo seria se nós saíssemos daqui hoje, todos nós com essa sede de servir. Como os nossos lares seriam como brasas, luzeiros. Como as pessoas seriam impactadas, como as nossas cidades seriam diferentes. Como seria lindo quando um carro falhasse, todo mundo parasse para ajudar e botasse a mão. Não, mas não é comigo não, é para servir, meu irmão. Que coisa linda seria o lixeiro passando e a gente correndo atrás do caminhão jogando lixo. Bispo, tu é louco? Não, serviço não tem hora e não tem lugar. Serviço é um estilo de vida. Bispo, e até quando? Até que tiver o último fôlego de vida pulsando aí dentro. Amando os seus, amou até o fim. E para finalizar, em nome de Jesus, bota o texto lá, que eu estava na introdução. É a última oportunidade que eu tenho. Vai, cara, bota o texto, 2 Timóteo, vai lá. 2:24, vai. O texto começa dizendo: ao servo do Senhor. A palavra servo no original é doulos, é escravo. É aquele que não faz por um salário, ele faz porque é aquilo que lhe compete. Segundo, o que não convém contender. Às vezes nós gastamos energia na discussão, nós gastamos energia uns com os outros na contenda, e isso só desgasta. A liderança de Jesus promete duas coisas: nutrição e repouso. Salmo 23, o Senhor, Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, e Ele nos guia mansamente às águas. Sabe o que a contenda faz numa casa? Agita as águas. Sabe o que a contenda faz numa igreja? Agita as águas. Sabe o que a contenda faz em uma empresa? Agita o ambiente. E quanto maior é o ambiente, menos se sente o agito das águas com uma pequena pedrinha. Mas quanto menor é o ambiente, uma pequena pedra dentro de um copo d'água joga a água para fora. E o Senhor está dizendo: cuide para que o seu ambiente não seja um ambiente onde a energia seja gastada com coisas que não são relevantes. Que a minha e a sua casa seja um lugar onde nós possamos entrar e sair com o coração sabendo que quando falamos das coisas do alto. Não convém contender, ser manso para com todos. Jesus foi um servo e um servo manso. Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim que sou humilde e manso.
Vez ou outra ele dava uma respiradinha dizendo: meu Deus, está difícil segurar vocês, hein? Vez ou outra ele faz isso com a gente, hein? Já te ensinei, lá estou eu chorando de novo: Senhor, faz. E Senhor dizendo: manso. Mansidão é uma habilidade, é um dom que agrega as pessoas. Agora tem muita gente que confunde mansidão com tolice. Quem é manso até parece que é bobo. Por vezes passa por bobo. Você não quer brigar, não quer se desgastar, mas as pessoas não conseguem entender que você está carregando uma verdade. Então parece que você é meio bobinho, bobinha. Agora a liderança de Jesus também é uma liderança que é mansa, mas que se posiciona. Você vai ver que Jesus não deixava para trás nenhum ponto que era crucial para aquilo que ele deveria fazer. Todas as vezes que a verdade era atacada, Jesus se levantava e se posicionava, manso, mas posicionado. Que Deus levante entre nós uma geração mansa, equilibrada, mas que vai se posicionar para as coisas do reino, seja onde for, para a glória de Deus. Por fim, apto para ensinar. Jesus, o nosso líder, servo, é o mestre dos mestres. Se tem algo que eu e você não sabemos, pode recorrer a Ele, Ele vai te ensinar. Se você chegou aqui nessa noite precisando de algo novo, pode ter convicção no seu coração: Jesus tem prazer em nos ensinar. O Khalid estava aqui dando testemunho e ele dizia: eu não sabia ser. Mas hoje aquela família que foi agredida, traída, violentada, está toda aqui sentando para ouvir o pai falar, porque aprendeu com Jesus.